Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. De dezembro de 2000. Querido Franklin, bem, hoje não me deu vontade de fazer hora extra na agência. Os funcionários passaram da peleja afável para a guerra total. Observar os embates decisórios em nosso escritório minúsculo sem tomar partido conferiu às cenas o efeito ligeiramente cômico e isento semelhante a quando assistimos à televisão com o som desligado. Ainda não consegui entender direito como foi que a Flórida se transformou num problema racial, se bem que mais cedo ou mais tarde, em geral mais cedo, tudo acabe virando problema racial, por aqui. O fato é que os outros 3 democratas da agência agora deram de xingar de racista os 2 pobres republicanos que, refugiados na saleta dos fundos, conversam em tons abafados que são interpretados pelos demais como sussurros conspiratórios da intolerância compartilhada. Engraçado, antes da eleição, nenhuma dessas pessoas demonstrava o menor interesse pelo que era tido, de maneira geral, como uma chatíssima disputa. Seja como for, hoje iria sair uma decisão da Suprema Corte e o rádio esteve ligado o dia todo. As recriminações trocadas entre os funcionários eram tantas e tão esbravejantes que mais de um cliente, abandonado no balcão, simplesmente virou as costas e foi embora. No fim, fiz o mesmo. É curioso que, enquanto os 2 conservadores tendem a discutir abertamente a favor do lado deles, os liberais estão sempre avaliando as coisas em nome da verdade, da justiça ou da humanidade. Embora eu já tenha sido uma democrata ferrenha, há muito que desisti de defender a humanidade, já que, na maioria dos dias, não tenho forças nem mesmo para defender a mim mesma. Assim, ao mesmo tempo em que torço para que esta correspondência não esteja descambando para uma tentativa histérica de justificar meus atos, não quero que pense que estou preparando o terreno para dizer que Kevin é culpa exclusivamente minha. Às vezes também condescendo e viro o gargalo da culpa com uma sede tremenda. Mas note que eu disse condescendo. Há um alto engrandecimento no lamaçal dessa meia-culpa, uma certa vaidade. A culpa confere um poder espantoso. E simplifica tudo, não só para os espectadores vítimas, mas, sobretudo, para os culpados. Ela impõe uma ordem à escória. A culpa ensina uma lição muito clara da qual outras pessoas talvez possam ter consolo. Se ao menos ela não, e com isso torna a tragédia evitável. Talvez seja até possível encontrar uma paz muito frágil na aceitação da responsabilidade total, e às vezes vejo essa calma em Kevin. É um aspecto que seus guardiões confundem com impenitência. Para mim, contudo, essa ávida deglutição da culpa não funciona. Lá no fundo, nunca consigo entouchar essa história toda. Ela é maior que eu. Prejudicou muita gente. Tias, primos e melhores amigos que nunca vou conhecer nem reconheceria se nos encontrássemos. Não consigo acomodar dentro de mim o sofrimento de um número tão grande de jantares em família em que uma cadeira há de permanecer sempre desocupada. Não sofri porque a foto sobre o piano continuará sendo sempre a que foi dada aos jornais, nem porque os retratos dos irmãos sobre o mesmo móvel continuarão marcando momentos de maior maturidade, formatura na faculdade, casamentos, enquanto o instantâneo que entrou para o álbum do ano da escola vai descolorir com o sol. Não vivi casamentos antes robustos se deteriorando mês a mês. Não senti o bafo adocicado de gin no hálito de uma até então ativa corretora de imóveis já nas primeiras horas da tarde. Não senti o peso de todos aqueles caixotes arrastados para o caminhão depois que um bairro verdejante de orvalhos recortado por regatos borbulhantes forrados com pedras roliças em seus leitos, animado com a risada saudável dos filhos dos outros, de repente, da noite para o dia, tornou-se intolerável. Minha impressão é que, para poder se sentir culpada de forma mais significativa, seria necessário eliminar todas essas perdas da cabeça. No entanto, como naqueles jogos que costumávamos fazer no carro, em que você recita vou fazer uma viagem e vou levar comigo uma águia abandonada, um bebê balbuciante, um cabrito calado, sempre me dá um branco antes de chegar ao fim do alfabeto. Começo a fazer malabarismos com a lindíssima filha de Mary, o geninho de informática dos Fergusons, o desajeitado ruivinho dos Corbetts, sempre um desastre nas peças da escola. Acrescento aquela professora de inglês excepcionalmente graciosa, Dana Rocco, mas as bolas despencam no chão.
Claro que o fato de eu não conseguir engolir a culpa toda não significa que os outros não vão empilhá-la inteira em cima de mim, de um jeito ou de outro. Eu ficaria feliz de proporcionar a eles um recipiente útil se achasse, de fato, que isso iria lhes fazer algum bem. Sempre volto a Mary Wolford, cuja experiência de injustiça, até então, tinha sido uma rua de mão única especialmente inconveniente. Suponho que eu a chamaria de mimada. De fato, Mary fez um escarcéu meio excessivo quando Laura não conseguiu entrar para a equipe de corridas e saltos, mesmo que sua filha, ainda que encantadora ao extremo, fosse fisicamente lerda e nem um pingo atlética. Mas talvez não seja justo chamar de falha de caráter o fato de a vida de alguém ter sido sempre mansa, com obstáculos mínimos. Além disso, ela era uma mulher obstinada e, assim como meus colegas democratas, propensa por natureza à indignação. Antes da quinta-feira, estava acostumada a dar vazão a essa característica, que de outra forma eu presumo teria atingido níveis de combustão, em campanhas para que o governo municipal instalasse uma travessia de pedestres ou impedisse a existência de abrigos para o sem-teto em Gladstone. Consequentemente, a recusa de verba para tal faixa ou a chegada de um Zé Ninguém cabeludo nos arredores da cidade constituíam, até então, sua versão de catástrofe. Não tenho bem certeza de como essa gente consegue lidar com desgraças de verdade, depois de ter exercitado com tanta frequência os plenos poderes de sua consternação com o trânsito. De modo que até entendo que uma mulher que vinha dormindo um sono inquieto em cima de grãos de ervilha encontrasse dificuldade em se deitar sobre uma bigorna. De qualquer forma, é uma pena que não tenha conseguido permanecer dentro do inerte e sereno poço da mais pura incompreensão. Ai, eu sei que não dá para viver a vida inteira aturdido. A necessidade de compreender, ou ao menos de fingir que compreendemos, é grande demais. Mas eu mesma descobri ser a vasta e branca perplexidade um lugar abençoadamente calmo em minha mente. Receio que a indignação alternativa de Mary, sua febre evangélica de pedir explicações aos culpados, seja um lugar de muito estardalhaço, que cria a ilusão de uma jornada, de um objetivo a ser alcançado, desde que esse objetivo permaneça fora do alcance. Francamente, durante a audiência na vara civil, tive de lutar contra o impulso de chamá-la de lado e desabafar, com delicadeza. Você não está imaginando que vai se sentir melhor se ganhar, está. Na verdade, me convenci de que Mary teria se consolado mais se o processo que acabou numa condenação espantosamente leve por negligência materna tivesse sido rejeitado, porque, aí sim, ela teria condições de alimentar um universo teórico alternativo onde pudesse descarregar toda a sua agonia em cima de uma mãe insensível e indiferente que merecera tudo quanto havia lhe acontecido. De certa maneira, Mary parecia confusa sobre a natureza do problema. O problema não era quem seria punido pelo quê. O problema é que a filha dela estava morta. Por mais compaixão que eu demonstrasse, esse não era um assunto passível de ser descarregado em cima de terceiros. Além disso, talvez eu me sentisse mais propensa a aceitar essa noção tão secular de que alguém tem de ser responsabilizado sempre que algo ruim acontece se não houvesse uma eterna auréola de inculpabilidade em volta da cabeça dos que se imaginam eternamente cercados por agentes do mal. Ou seja, parece que as pessoas que costumam processar o empreiteiro que não conseguiu protegê-las de forma absoluta dos estragos de um terremoto são também as primeiras a dizer que o filho não passou no exame de matemática devido a uma síndrome de déficit de atenção, e não porque o garoto passou a noite jogando videogame em vez de ficar estudando frações complicadas. Se, subjacente a esse seu relacionamento melindroso com cataclismos, marca registrada da classe média norte-americana, houvesse a firme convicção de que coisas ruins não deveriam acontecer e ponto, talvez eu até achasse a ingenuidade cativante. Mas a convicção central desses tipos enraivecidos, que espicham gulosamente o pescoço para ver os engavetamentos na pista contrária, parece ser a de que nada de ruim deve acontecer com eles. Por último, embora você saiba que nunca fui muito chegada à religiosidade, depois de toda aquela baboseira ortodoxa que me empurraram goela abaixo quando criança, se bem que, por sorte, até eu completar uns 11 anos, minha mãe já não tinha mais coragem de se aventurar até a igreja, a uns 4 quarteirões de distância, e organizava serviços meio mornos em casa. Ainda me espanto diante de uma raça que se tornou tão antropocêntrica que todos os acontecimentos, de vulcões a mudanças climáticas globais, tornaram-se questões pelas quais os responsáveis são seus próprios integrantes. A espécie humana em si é um ato, por falta de palavra melhor, de Deus. Pessoalmente, eu diria que o nascimento de crianças perigosas também é um ato de Deus, mas era justamente essa nossa disputa judicial. Harvey me aconselhou desde o início a fazer um acordo amigável. Você deve se lembrar de Harvey Lansdowne, aquele advogado que você achava meio metido. Ele mas contava histórias maravilhosas. Agora vai jantar na casa dos outros e conta histórias a meu respeito. Harvey me desestruturava um pouco, já que é do tipo que vai direto ao ponto. No escritório dele, eu engasgava e me perdia em divagações. Ele mexia na papelada, querendo dizer que eu estava desperdiçando o tempo dele ou então meu dinheiro, dava no mesmo. Não nos entendíamos no quesito verdade, tínhamos uma visão diferente dela. Ele queria o cerne. Eu, por outro lado,
Acho que você só chega ao cerne juntando todas as ínfimas particularidades inconclusivas da história, anedotas que não fariam o menor sucesso numa mesa de jantar e que parecem irrelevantes até que você amontoa tudo numa só pilha. Talvez eu esteja tentando fazer isso nestas cartas, Franklin, porque, embora me esforçasse para responder às perguntas dele de forma direta toda vez que eu fazia declarações simples, para me eximir de culpa, do tipo, claro que eu amo meu filho, sentia que estava mentindo e que qualquer juiz ou jurado perceberia na hora. Harvey não se importava com isso. Ele é o tipo de advogado que enxerga a lei como um jogo, não como um auto de moralidade. Dizem que esse é o tipo que se deve querer. Harvey gosta de proclamar que estar do lado certo nunca ganhou causa nenhuma, e chegou até mesmo a me deixar com uma sensação meio difusa de que ter a justiça do nosso lado é uma leve desvantagem. Claro que eu não tinha a menor certeza de que a justiça estivesse do meu lado e Harvey achava enfadonho aquele meu desespero. Ele me mandou parar de recear a impressão que iria causar, aceitando a fama de mãe inadequada, e obviamente não estava nem um pouco preocupado se eu era ou não adequada como mãe. E, Franklin, eu fui uma péssima mãe. Fui terrível na função. E me pergunto se algum dia você vai me perdoar por isso. O raciocínio dele era pura matemática e desconfio que é assim que muitos processos são decididos. Ele me disse que provavelmente tínhamos condições de fazer um acerto amigável com os pais e assim poderíamos vir a desembolsar muito menos que a quantia determinada por um júri sentimental. Fator crucial. Não tínhamos a menor garantia de que seríamos ressarcidos dos custos processuais, mesmo que ganhássemos a causa. Quer dizer então, comecei eu devagar, que no país onde todos são inocentes até prova em contrário, alguém pode me acusar de seja lá o que for e quem fica com o prejuízo de centenas de milhares de dólares sou eu, ainda que eu prove que a acusação não teve fundamento. Bem-vindo aos Estados Unidos da América, disse-me ele, alegremente. Sinto falta de ter você para poder atirar vitupérios. Harvey não estava nem um pouco interessado no meu exaspero. Achava essas ironias jurídicas muito divertidas. Afinal, não era a empresa dele iniciada com uma única passagem aérea de ocasião que estava em jogo. Olhando agora, Harvey tinha absoluta razão. Quanto ao dinheiro, vale dizer, e tenho refletido, de lá para cá, sobre o que teria me levado a forçar Mary a entrar em juízo, contrariando o sólido conselho legal que me deram. Eu devia estar brava. Se eu havia feito algo errado, me parecia que já receberá castigo exemplar. Tribunal nenhum poderia ter me condenado a algo pior que essa vida árida em meu duplex espremido, com meu peito de frango e meu repolho. Minhas trêmulas lâmpadas halógenas, minhas visitas robóticas de 15 em 15 dias achatam. Ou, quem sabe, ainda pior, há quase 16 anos vivendo com um filho que, como ele próprio declarou, não me queria como mãe e me dava bons motivos, quase que diários, para não querê-lo como filho. Seja como for, eu também deveria ter concluído que, se um veredicto de culpa dado pelo júri não iria atenuar a dor de Mary, um julgamento mais brando jamais conseguiria mitigar meu próprio senso de cumplicidade. É triste, mas sou obrigada a dizer que talvez tenha sido motivada, em boa medida, pela vontade desesperada de me ver exonerada em público. Infelizmente, no fundo não era isenção pública o que eu desejava, o que talvez explique porque me sento aqui noite após noite tentando registrar o mais ínfimo detalhe incriminador. Veja esse espécime deplorável. Ao ser informada aos 37 anos, já madura e bem casada de que estava grávida do primeiro filho, ela quase desmaiou de pavor. Reação que oculta de seu extasiado marido com um vestido atrevido de algodão. Abençoada com o milagre de uma nova vida, ela prefere reclamar de uma taça de vinho que lhe é negada e se preocupar com o surgimento de veias nas pernas. Rebola pela sala, ao som de música pop barata, sem pensar na criança que vai nascer. Num momento em que seria melhor aprender nas entranhas o verdadeiro significado de nosso, ela prefere pensar que o futuro bebê é dela. Mesmo depois do ponto no qual já deveria ter aprendido a lição, continua martelando a respeito de um filme em que o nascimento de um ser humano é confundido com a expulsão de um verme tamanho família. Ela é uma hipócrita a quem é impossível satisfazer. Admite que correr o mundo o tempo inteiro não é aquela maravilha toda que outrora dizia ser, que essas perambulações superficiais haviam se tornado, na verdade, irritantes e monótonas, mas, assim que suas viagens são postas em perigo pelas necessidades de uma outra pessoa, derreti-se toda pelos tempos idílicos em que anotava se um albergue da juventude de Yorkshire estava equipado com cozinha ou não. Pior de tudo, antes mesmo de seu desafortunado filho ter conseguido sobreviver ao clima inóspito de seu útero retesado e relutante, ela cometeu o que você mesmo, Franklin, classificou como oficialmente impronunciável. Ela mudou caprichosamente de ideia, como se os filhos não passassem de um pequeno item de vestuário que você experimenta em casa e, depois de um giro crítico diante do espelho onde se conclui que não, sinto muito. É uma pena, mas isso aqui de fato não me cai bem. Leva de volta para a loja. Reconheço que o retrato que pinto aqui não é atraente. Por falar nisso, não me lembro de quando foi a última vez em que me senti atraente, para mim mesma ou para qualquer outra pessoa. Na verdade, anos antes de ficar grávida, cruzei com uma jovem no White Horse do Village, com quem eu tinha feito faculdade em Green Bay.
Embora não conversássemos desde aquela época, ela tinha dado à luz pela primeira vez fazia pouco tempo e só precisei dizer oi para que começasse a desfiar suas mazelas para mim. Compacta, com ombros mais largos que o comum e um cabelo preto bem encaracolado, Rita era uma mulher atraente, no sentido físico. Sem eu ter pedido nada, ela me descreveu as condições impecáveis em que se encontrava seu corpo antes da gravidez. Pelo visto frequentava Nautilus todos os dias e a definição dos músculos nunca estivera tão nítida, a porcentagem entre gordura e músculo tão fantástica, e a condição aeróbia tão maravilhosa. Aí veio a gravidez. Bem, foi terrível. A Nautilus simplesmente deixou de ser agradável e foi obrigada a parar. Agora ela estava um trapo, mal conseguia fazer uma série de abdominais em 90 graus, muito menos as 3 séries padrão em 45, ia ter de começar do início de novo ou pior. A mulher estava uma fera. Franklin. Ela obviamente andava pela rua vociferando contra seus músculos abdominais. No entanto, em momento algum mencionou o nome da criança, o sexo, a idade ou o pai. Lembro que recuei alguns passos, pedi licença para ir até o bar e fui embora sem dizer tchau. O que mais me amolou, o que me fez fugir dali, foi o fato de ela ter me passado não só a imagem de alguém insensível e narcisista, como também de alguém igualzinha a mim. Já não tenho mais tanta certeza se me arrependi de nosso primeiro filho meses mesmo de ele nascer. É difícil, para mim, reconstruir aquele período sem contaminar as lembranças com o tremendo desapontamento dos anos posteriores, um desapontamento que escapa às restrições do tempo e extravasa para o período em que Kevin ainda não existia para que eu desejasse o contrário. Mas a última coisa que quero é eliminar minha parcela nesta história terrível. Dito isso, estou resolvida a aceitar a devida responsabilidade por cada pensamento perverso, por cada petulância, por cada momento de egoísmo, não com o objetivo de invocar toda a culpa para mim, e sim para admitir que até é minha culpa, que aquilo é minha culpa, mas dali eu não passo, do outro lado aquilo, Franklin, aquilo não é. Entretanto, para não passar de um certo ponto é preciso chegar até a beiradinha. Lá pelo último mês, a gravidez já era quase divertida. Eu estava tão desgraçosa que meu estado tinha uma novidade meio cômica. Para uma mulher que sempre fora tão conscienciosamente magra, havia um certo alívio em estar uma baleia. Ver como vive a outra metade, se quiser, ou mais da metade, eu suponho, a partir de 1998, primeiro ano em que o número de pessoas parcialmente gordas nos Estados Unidos ultrapassou o de magras. Kevin chegou com 2 semanas de atraso. Rememorando, sinto uma convicção supersticiosa de que ele fazia cera já no útero, que estava se escondendo. Talvez eu não fosse a única, nesse experimento, a ter algumas reservas. Porque você nunca se afligiu com nosso augúrio. Tive de dissuadi-lo de comprar tantos coelhinhos de pelúcia, carrinhos de bebê e chales de crochê, antes do nascimento. E se por acaso, comentei eu, algo sair errado, não seria melhor esperar para não se decepcionar? Você nem se abalava e dizia que contar com o desastre era cortejá-lo. Por conseguinte, ao contemplar um gêmeo mais sinistro do garoto sadio e feliz com que você contava, pus o primeiro no mundo. Eu era a mãe com mais de 35 anos resolvida a testar o feto para verificar a possibilidade de síndrome de Down. Você se opôs com veemência. Tudo que eles podem lhe dar é uma porcentagem, você argumentou. Vai me dizer que, se a probabilidade for de 1 em 500, você vai em frente, mas 1 em 50 e já era. Claro que não, eu falei. 1 em 10, então, 1 em 3. Qual é o limite? Por que se forçar a fazer esse tipo de escolha? Seus argumentos foram convincentes, se bem que eu tenha me perguntado se por trás deles não estaria espreitando uma noção mal idealizada e romanceada da criança incapacitada, uma daquelas desastradas mas doces emissárias de Deus, que ensinam aos pais que há muito mais coisas na vida do que inteligência, uma alma pura sobre a qual despejar o mesmo tipo de afeto que dispensamos generosamente aos bichinhos de estimação da família. Sedento de sorver fosse qual fosse o maluco coquetel genético que o nosso DNA preparara, você deve ter flertado com a possibilidade de ganhar todos aqueles pontos extras com seu alto sacrifício. Sua paciência quando nosso cabeça de bagre levasse 6 meses para aprender a amarrar o sapato se mostraria sobre-humana. Pródigo e protetor ao extremo, descobriria em si mesmo um poço pelo visto inesgotável de generosidade que sua mulher, estou indo para a Guiana amanhã, nunca utilizava. Com o tempo, você abandonaria o trabalho para melhor se dedicar em tempo integral ao nosso guri de 3 anos de idade e mais de 1,5 metro de altura. Os vizinhos todos elogiariam sua atitude positiva, de quem sempre vê o melhor lado, sua resignação diante da cartada que a vida lhe pôs na mesa, a maturidade com que enfrenta e supera reveses que outros da mesma raça e classe considerariam devastadores. Você estava simplesmente louco para se atirar nesse negócio de ser pai. Não estava. Para mergulhar num abismo, se jogar numa pira. Será que nossa vida em comum era assim tão insuportável para você, tão vazia? Nunca lhe contei, mas fiz o teste escondido. O otimismo do resultado, cerca de uma probabilidade em 100, me permitiu contornar uma vez mais a enormidade de nossas diferenças. Eu era fresca. Minha maneira de abordar a maternidade era condicional e as condições severas.
Eu não queria parir um imbecil ou um paraplégico. Sempre que via mulheres exaustas empurrando o carrinho de um filho todo torto, vítima de distrofia muscular, até o hospital NIAC para fazer hidroterapia, eu não ficava comovida, deprimida. Na verdade, uma lista sincera, que incluísse tudo quanto eu não gostaria de criar, desde o idiota do tipo comum até o obeso mórbido, chegaria a 2 páginas fácil, fácil. Vendo agora, contudo, meu erro não foi ter feito o teste em segredo, e sim ter achado o resultado animador. Adra. Rinesten não testou possibilidade de existência de malícia, indiferença rancorosa ou maldade congênita. Se fosse possível, pergunto-me quantos peixes não atiraríamos de volta. Quanto ao parto em si, até aquela data eu tinha uma atitude meio machista em relação à dor que apenas traía o fato de nunca ter sofrido uma doença grave, quebrado um osso ou escapado de um engavetamento de 4 veículos. Sinceramente, Franklin, não sei de onde tirei essa ideia de que era durona. Eu era a Mary Wolford do mundo físico. Meu conceito de dor vinha de topadas no pé, cotovelos ralados e cólicas menstruais. Sabia o que significava ficar meio dolorida depois do primeiro dia da temporada de squash. Não fazia a menor ideia do que fosse perder a mão numa máquina industrial, ou ter uma perna atropelada por um trem. E, no entanto, com que animação acatávamos nossas mitologias mútuas, não obstante o quão exageradas fossem elas. Minha reação blasé a dedos cortados na cozinha, um convite transparente para ser admirada por você, meu querido, era aceita como prova suficiente de que eu conseguiria forçar, com o mesmo estoicismo, que algo do tamanho de uma costela assada inteira saísse por um orifício que até então nunca acomodara nada mais largo que um salsichão. Nem era preciso dizer que eu não usaria anestesia. Por mais que tente, não consigo de forma alguma atinar com o que estávamos tentando provar. De sua parte, talvez fosse o desejo de mostrar que eu era aquela heroína épica com que você sempre quis se casar. Já eu talvez tenha me deixado levar pela pequena disputa que as mulheres travam em torno do parto. Até a sossegada mulher de Brian, Louise, dizia que havia conseguido suportar um trabalho de parto de 26 horas quando teve Killy graças apenas a um chá de folha de framboesa, um mito muito apreciado da família que ela repetiu em 3 ocasiões diferentes. Eram encontros como esse que engrossavam as fileiras do curso de parto natural que fiz na New School, se bem que aposto que muitas daquelas alunas que viviam repetindo a ladainha de "eu quero saber qual é a sensação", pediram arrego e imploraram por uma epidural na primeira contração. Não eu. Eu não era corajosa, mas era teimosa e tinha orgulho de sobra. A obstinação pura e simples é mais durável que a coragem, embora não seja tão bonita. Sendo assim, na primeira vez que minhas entranhas se retorceram como se fossem um lençol molhado, meus olhos saltaram de leve e as pálpebras se arregalaram de surpresa. Meus lábios se comprimiram. Impressionei você com minha calma. Era essa a intenção. Estávamos almoçando no Beach House de novo e eu havia decidido não terminar meu chile. Numa demonstração de igual comedimento, você deu cabo de um naco de pão de milho antes de se levantar para ir até o banheiro pegar uma pilha de uns 30 centímetros de toalhas de papel. Minha bolsa havia estourado, galões de água escorriam de dentro de mim, ou assim me pareceu, e eu havia encharcado o assento. Você pagou a conta e não se esqueceu nem mesmo de deixar gorjeta antes de me conduzir pela mão de volta a nosso loft, conferindo o relógio. Não iríamos causar constrangimentos a nós mesmos aparecendo no Bet Israel horas antes que meu colo do útero começasse a dilatar. Algumas horas depois, enquanto me levava pela Canal Street na sua picape azul clara, você resmungou que iria dar tudo certo, embora não houvesse como saber. Na recepção, fiquei espantada com a condição corriqueira de meu estado. A enfermeira bocejou, fortalecendo minha determinação de ser uma paciente exemplar. Eu deixaria a Adra. Rinesten impressionada com meu áspero senso prático. Eu sabia que era um processo natural e não iria fazer escândalo a respeito. De modo que quando uma outra contração me dobrou ao meio, como se eu tivesse sido pega desprevenida por um gancho de direita, limitei-me a exalar um pequenino uf. Era tudo uma encenação ridícula e absolutamente inútil. Não havia motivo algum para impressionar Adra. Rinesten, de quem eu nem sequer gostava. Se a intenção era deixá-lo orgulhoso, Franklin, você já estava obtendo um filho dessa barganha, uma recompensa suficiente em troca de aturar alguns berros e grosserias. Talvez até lhe fizesse um certo bem reconhecer que a mulher com quem se casara era uma mortal como outra qualquer, que adorava conforto e odiava sofrer e que, portanto, poderia optar sensatamente por anestesia. Em vez disso, fiz algumas piadas insossas na maca no corredor e segurei sua mão. A mão que, como você me contou mais tarde, eu quase quebrei. Ah, Franklin, não há por que fingir agora. Foi horrível. Eu até posso ser capaz de aguentar determinados tipos de dor, mas, se for esse o caso, minha intrepidez mora nas canelas e nos braços, não entre minhas pernas. Essa nunca foi uma parte do corpo que eu teria associado com o estoicismo, com algo tão odioso quanto o exercício. E, à medida que as horas foram se arrastando, comecei a desconfiar que já estava velha demais para aquilo, que, beirando os 40, não tinha mais elasticidade para me espichar até essa nova vida. Adra, Rinesten comentou, formal, que eu era pequena, como se assinalando uma inadequação.
e após umas 15 horas, se desesperou com severidade. Eva, você precisa se esforçar de verdade. E eu que queria tanto impressioná-la. Houve momentos, depois de umas 24 horas, em que algumas lágrimas escorreram por minhas têmporas, lágrimas que eu enxugava apressada, não querendo que você visse. Mais de uma vez me ofereceram uma epidural e minha insistência em recusar a anestesia adquiriu um aspecto meio demente. Agarrei-me a essa recusa, como se a grande questão fosse passar pelo pequeno teste, e não dar à luz. Enquanto recusasse a agulha, eu estava ganhando. No fim, foi a ameaça de uma cesárea que decidiu o impasse. Adra. Rinesten não fez o menor esforço para ocultar o fato de que tinha outras pacientes esperando no consultório e que estava desgostosa com minha atuação apagada. Eu tinha um horror anormal de entrar na faca. Não queria a cicatriz. Da mesma forma que Rita, sinto vergonha de dizer, eu temia pelos músculos do meu estômago. E o procedimento era parecido demais com todos aqueles filmes de horror. Assim, me esforcei, momento em que tive de reconhecer que estava, sim, resistindo ao parto. Toda vez que aquela massa enorme se aproximava do canal minúsculo, eu o sugava de volta. Por que doía? Doía de verdade. Naquele curso da New School, eles viviam repetindo que a dor era boa, que você devia ir com ela, devia se entregar à dor e só quando me vi em decúbito dorsal é que atinei com a idiotice do conselho. Dor, uma coisa boa. Fui tomada por um sentimento de desprezo. Na verdade, nunca lhe contei isso antes, mas a emoção na qual me prendi para poder ir além de um limiar crítico foi aversão. Senti desprezo de me ver escancarada feito algum produto agrícola, com estranhos olhando embasbacados por entre meus joelhos dobrados. Detestei o rosto pequeno e pontudo como o de um rato da Dra. Rinesten, seus modos bruscos críticos. Odiei a mim mesma por ter concordado com o humilhante teatro, quando eu estava ótima antes e bem naquele momento poderia estar na França. Repudiei todas as minhas amigas que costumavam compartilhar comigo suas reservas em relação ao sucesso econômico com o corte de impostos ou que, ainda que sem grande entusiasmo, me perguntavam como fora minha última viagem ao exterior e que, no entanto, durante os últimos vários meses não fizeram senão matraquear a respeito de estrias e remédios para prisão de ventre, ou, muito alegrinhas, trocar histórias de horror sobre eclampsia terminal e filhos autistas que não faziam mais nada além de si. Balançar para frente e para trás o dia inteiro e morder as mãos. Sua expressão eternamente esperançosa e encorajadora me deu nojo. Tudo muito simples. Você querer ser papai, comprar todas aquelas bugigangas de pelúcia, mas fui eu que tive de engordar até virar uma porca. Eu que precisei virar uma distêmia certinha, mamando vitaminas. Eu que tive de ver meus seios aumentando, inflando e ficando doloridos, quando antes eram tão contidos e pequenos. E eu é que seria estraçalhada por um melão abrindo caminho por uma passagem da largura de uma mangueira de quintal. De fato, odiei você. Seus pequenos arrulhos e sussurros. Queria que parasse de enxugar minha testa com aquela toalhinha úmida, como se fizesse a menor diferença. E acho que sabia que estava machucando sua mão. Assim cheguei inclusive a odiar o bebê, que, por enquanto, em vez de me trazer esperança para o futuro, história, conteúdo e um virar da página, tinha me dado peso, constrangimento e um trovejante tremor subterrâneo que abalara o próprio solo oceânico da pessoa que eu achava que era. Mas, ultrapassado aquele limiar, topei com uma agonia tamanha que não podia mais me dar ao luxo de gastá-la com ódio. Gritei e não liguei a mínima. Eu teria feito qualquer coisa naquele momento para parar com aquilo. Penhorado minha empresa, vendido nosso filho para ser escravo, prometido minha alma ao inferno. Por favor, eu disse, ofegante, eu quero aquela epidural. Adra. Rinesten ralhou comigo. Agora é tarde demais para isso, Eva. Se você sabia que não iria aguentar, deveria ter dito antes. O menino está saindo. Por favor, veja se não desiste agora. E, de repente, estava tudo acabado. Mais tarde, acharíamos graça de eu ter aguentado tudo para só no fim implorar por alívio, quando ele já não podia mais ser oferecido, mas na hora não foi nada engraçado. No momento mesmo em que ele nascia, associei nosso filho com minhas próprias limitações, não só com o sofrimento, mas também com a derrota. Eva. (13 de dezembro de 2000). Querido Franklin, assim que entrei na agência essa manhã percebi logo, pelo mau humor maléfico dos democratas, que a Flórida estava encerrada. A sensação de ter levado a pior nos dois campos me pareceu puerperal. Mas se meus colegas, tanto os partidários de um quanto de outro, se sentiram frustrados com o fim de refrega tão revigorante, meu desconsolo é ainda maior que de hábito, banida que fui até mesmo da sensação de perda que afetou todo mundo. Multiplicada muitas vezes, essa minha solidão deve se aproximar da experiência de minha mãe ao final da guerra, já que meu aniversário em 15 de agosto coincide com o dia da vitória no Japão, quando a rendição de Hirohito foi transmitida aos japoneses. Pelo visto, as enfermeiras ficaram tão felizes que foi difícil fazê-las prestar atenção aos intervalos das contrações. Escutando as rolhas de champanhe espolcando no corredor, ela deve ter se sentido completa e melancolicamente posta de lado.
Muitas enfermeiras receberiam os maridos de volta, mas minha mãe não. O resto do país podia ter ganhado a guerra, mas os chateadorianos de Racine, Wisconsin, haviam sido derrotados. Mais tarde, ela também deve ter se sentido meio peixe fora d'água diante dos sentimentos abraçados pela empresa de cartões de felicitações para a qual segunda semana de agosto. Eu sabia qual era o dia importante. Até ele chegar, já estava explodindo. No início da tarde do meu aniversário, fui chamada ao quintal. Surpresa! Quando fui convidada a entrar de novo em casa, 5 das minhas amigas tinham se esgueirado pela porta da frente, enquanto eu tentava espiar pelas cortinas fechadas da cozinha. Em nossa sala de estar toda decorada, acomodaram-se em volta da mesa dos cartões, coberta por uma toalha de papel rendado, pratos coloridos de papel, ao lado dos quais minha mãe escrevera com a caligrafia fluida de sua profissão o nome das convidadas num cartãozinho. Havia também algumas de minhas lembrancinhas de festa preferidas, pequenos guarda-sóis de bambu e línguas de sogra barulhentas que apitavam. Também o bolo fora comprado numa padaria e a limonada tingida de um rosa muito vivo, para que tudo parecesse ainda mais festivo. Sem dúvida que minha mãe viu minha expressão despencar. As crianças são muito ruins de esconder seus sentimentos. Durante a festa, eu estava distraída, lacônica. Abri e fechei meu guarda-sol algumas vezes e logo me cansei dele, o que era estranho. Eu sentia uma inveja colossal das meninas que tinham ido a festas para as quais eu não fora convidada e aparecido na escola justamente com aqueles guarda-sóis cor-de-rosa. Entretanto, de alguma maneira, compreendi que eles vinham em pacotes de 10 dentro de um saco plástico e que podiam ser comprados até mesmo por gente como nós, e isso desvalorizou completamente as lembrancinhas. De 2 das convidadas, eu nem gostava muito. Os pais nunca acertam quem são nossos amigos. O bolo estava encerrado dentro de uma carapaça de glacê duro, doce sem gosto. Os de minha mãe eram melhores. Havia mais presentes que de hábito, mas tudo o que me lembro é que todos foram inexplicavelmente decepcionantes. E fui então visitada por um gosto presagioso da idade adulta, uma sensação sem ressalvas de sem saída que raramente afeta as crianças, que estávamos sentados numa sala e não havia nada a dizer ou fazer. Assim que terminou tudo, o chão forrado de migalhas e papel de presente, eu chorei. Devo estar dando a impressão de menina mimada. Até então, nunca houve nada de especial no meu aniversário. Vendo agora, sinto-me simplesmente desprezível. Minha mãe teve tanto trabalho. Seu negócio nunca rendia muito. Ela se matava em cima de um cartão durante mais de 1 hora e o vendia por $0,25, um preço diante do qual os fregueses ainda reclamavam. Em termos da ínfima economia da família, as despesas tinham sido consideráveis. Ela deve ter ficado aturdida. Se fosse um tipo diferente de mãe, teria dado umas boas palmadas no meu traseiro ingrato. O que eu estaria imaginando para que, em comparação, minha festa surpresa tivesse sido tamanho descontentamento? Nada. Ou nada em especial, nada que pudesse ganhar uma forma concreta em minha cabeça. Esse era o problema. Eu estava esperando algo amplo e amorfo, uma coisa bem vasta e maravilhosa que nem eu conseguia imaginar o que fosse. A festa que ela preparou era previsível demais. Na verdade, mesmo que tivesse contratado uma banda de música e alguns mágicos, ainda assim eu teria ficado desanimada. Não havia extravagância nesse mundo que não ficasse aquém do que eu imaginava, porque sempre seria algo finito e fixo, uma coisa e não outra. Seria apenas o que era. A questão é que não previ o que exatamente iria acontecer comigo quando Kevin foi içado pela primeira vez até meu peito. Eu não havia previsto nada exatamente. Eu queria o que não podia imaginar. Queria ser transformada. Queria ser transportada. Queria que uma porta se abrisse e toda uma nova vista que eu não sabia existir ali fora se esparramasse diante de meus olhos. Eu queria no mínimo uma revelação. E revelações, por sua própria natureza, não podem ser antecipadas. Elas prometem aquilo que ainda não se conhece. Mas, se houve uma lição a ser tirada do meu 10º aniversário, foi a de que as expectativas são perigosas quando são ao mesmo tempo grandes e amorfas. Talvez eu esteja dando uma interpretação errada de mim mesma. Claro que estava apreensiva, mas minhas expectativas quanto à maternidade eram grandes, caso contrário não teria concordado em levar a ideia adiante. Eu havia prestado uma atenção faminta aos relatos de amigas. Você não faz ideia de como é, até ter o seu. Sempre que me permitia confessar que nunca fora muito chegada em bebês e crianças pequenas, elas me garantiam. Eu era assim também. Não suportava o filho dos outros. Mas é diferente, é totalmente diferente, quando eles são seus. Eu adorava isso. A perspectiva de um outro país, de uma terra estranha na qual acelerados insolentes eram milagrosamente transmudados, como você mesmo disse, numa resposta à grande questão. De fato, talvez eu tenha interpretado erroneamente meus sentimentos sobre países estrangeiros. Sim, eu estava sofrendo de exaustão de viagens. Sim, sempre lutei contra um pavor hereditário para conseguir entrar num avião. Mas ao pôr os pés pela primeira vez na Namíbia, em Hong Kong, e até mesmo em Luxemburgo, eu ficava nas nuvens. O que eu não tinha entendido, Brian me confidenciou um dia, é que você se apaixona pelos próprios filhos. Você não sente apenas amor por eles. Você se apaixona.
E o momento em que você põe os olhos neles pela primeira vez é indescritível. Bem que eu gostaria que Brian tivesse descrito esse momento. Como eu gostaria que ele tivesse ao menos tentado. Adra. Rinesten balançou o bebê sobre o meu peito e depositou aquela criatura minúscula nele com. Fiquei feliz de vê-la enfim demonstrar que tinha essa capacidade. Infinita ternura. Kevin estava úmido. E o sangue marcava as dobras do pescoço, dos braços e das pernas. Hesitante, pus as mãos em volta dele. A expressão no rosto retorcido de Kevin era de desagrado. O corpo, inerte. Eu só podia interpretar a lassitude dele como falta de entusiasmo. Sugar é um de nossos poucos instintos natos, mas, com a boca bem em cima do bico marrom e crescido de meu seio, a cabeça dele descambou, enojada. Embora tivesse sido avisada de que não produziria leite quando bem entendesse, como se eu fosse um bully numa cafeteria, continuei tentando. Ele continuou resistindo. Também não aprovou o outro bico. E o tempo todo eu lá, esperando. Com a respiração rasa, esperei. E continuei esperando. Mas todo mundo diz, pensei eu. E aí, muito distintamente, cuidado com o que todo mundo diz. Franklin, eu me senti ausente. Continuei vasculhando dentro de mim, atrás daquela emoção indescritível, mais ou menos como alguém que revira uma gaveta de talheres atrás do descascador de batata, mas por mais que eu revirasse e chacoalhasse, não obstante o que eu tirasse do caminho, a emoção não estava ali. O descascador de batata está sempre na gaveta, afinal de contas, debaixo da espátula, enfiado no meio do manual de instruções com a garantia do processador. Ele é lindo, murmurei. Eu tinha apelado para uma fala de televisão. Posso? Você perguntou todo tímido. Ergui o bebê para você. Ao contrário das contorções tristonhas que executará em meu peito, o recém-nascido Kevin pousou um braço em volta de seu pescoço, como se tivesse encontrado o verdadeiro protetor. Quando olhei para você, olhos fechados, rosto colado em nosso filho, reconheci, ainda que sob o risco de soar frívola demais, aí está o descascador de batata. Pareceu-me tão injusto. Você estava claramente engasgado, cheio até a garganta de um deslumbramento que desafiava a classificação. Era como ver você lambendo uma casquinha de sorvete que não quisesse dividir com ninguém. Sentei-me na cama e você me devolveu a criança, momento em que Kevin começou a berrar. Segurando o bebê, que continuava se recusando a mamar, fui revisitada por aquela sensação de, e agora, da festa de meu 10º aniversário. Lá estávamos nós, num quarto, e não parecia haver nada para dizer nem fazer. Os minutos se escoavam, Kevin ganhia, aquietava-se molemente e se contorcia irritado, de vez em quando. Sentia as primeiras pontadas do que, surpreendentemente, só pode ser chamado de tédio. Ah, por favor, não. Sei o que você diria. Eu estava exausta. Tinha passado por um trabalho de parto de 37 horas e seria ridículo pensar que fosse ser capaz de sentir qualquer outra coisa a não ser exaustão e torpor. E havia sido absurdo imaginar uma explosão de fogos de artifício. Um bebê é um bebê. Você me cutucaria até eu me lembrar daquela historinha maluca que eu lhe contei, quando viajei para o exterior pela primeira vez, como parte do meu curso na Universidade de Green Bay. Quando desembarquei no aeroporto de Madrid, fiquei obscuramente abatida ao perceber que também na Espanha havia árvores. Claro que na Espanha havia árvores. Você zombou. Fiquei constrangida. Claro que eu sabia que havia árvores, mas com o céu, o chão e as pessoas andando por ali. Bem, simplesmente não me pareceu assim tão diferente. Mais tarde, você se referiu a essa anedota para mostrar que minhas expectativas eram sempre absurdamente gigantescas, que minha sofreguidão pelo exótico era autodestrutiva porque, assim que eu punha as mãos no extraordinário, ele passava ao plano do comum e não contava mais. Além disso, você insistiria persuasivo. A maternidade não é algo que aconteça num instante. O fato de haver um bebê, quando tão recentemente não havia nenhum, é tão desconcertante que eu ainda não conseguirá torná-lo real para mim mesma. Eu estava atordoada. Era isso. Sim, eu estava atordoada. Não que eu fosse uma desalmada, ou tivesse algum defeito. Além do mais, às vezes, quando você se observa muito de perto, quando faz uma análise severa dos próprios sentimentos, eles fogem, esquivam-se da captura. Eu me sentia inibida e me esforçava demais. Estava metida numa espécie de paralisia emocional. Eu não acabará de dizer que os extravasamentos espontâneos de paixão são uma questão de fé. Pois então, minha crença havia vacilado. Eu permitirá que o sumo medo tivesse vitória temporária sobre mim. Tudo o que precisava fazer era relaxar e deixar que a natureza seguisse seu curso. E, pelo amor de Deus, descansar um pouco. Sei que você me diria todas essas coisas, porque eu mesma as disse todas. E elas não causaram o menor impacto. Eu tinha a sensação de que estava tudo dando errado já do começo, que eu não estava seguindo o programa, que eu havia decepcionado calamitosamente tanto nós dois como nosso filho recém-nascido. Que eu era, para ser bem sincera, uma aberração. Enquanto eles me davam os pontos, você se ofereceu para levar Kevin de mim e eu sabia que deveria protestar. Mas não o fiz. Ao me ver livre, a gratidão que senti foi desalentadora. Se quer saber a verdade, eu estava com raiva. Estava com medo, com vergonha de mim mesma. Mas também me senti enganada.
Eu queria minha festa surpresa. Pensei, se uma mulher não pode contar consigo mesma para fazer jus a uma ocasião como esta, então não pode contar com nada. Dali em diante, o mundo estava de castigo. Prostrada, com as pernas escancaradas, fiz uma promessa. Embora tivesse aprendido a expor minhas partes privadas para o mundo todo ver, jamais revelaria a quem quer que fosse que o parto não me comovera. Você já tinha seu impronunciável. Nunca, jamais. Diga que você se arrependeu do nosso próprio filho. E agora eu tinha o meu. Lembrando desse momento, mais tarde, eu lançaria mão daquela palavra, indescritível. Brian era um pai formidável. Eu tomaria emprestada a ternura de meu bom amigo por uns tempos. Eva. (18 de dezembro de 2000). Querido Franklin, hoje foi o dia de nossa festinha de Natal, na agência. Algo não muito fácil de encarar quando se juntam 6 pessoas que até poucos dias antes estavam a ponto de se esganar. Não tenho muita coisa em comum com eles, mas no geral gosto da companhia. Não tanto para lavar a alma enquanto almoço um sanduíche, e sim pelos diálogos cotidianos sobre pacotes para as Bahamas. Às vezes me sinto tão agradecida pelo número de voos a reservar que poderia até chorar. Além disso, a simples proximidade do calor de um corpo proporciona o mais profundo conforto animal. A gerente foi simpática ao me contratar. A quinta-feira atingiu tantas famílias na área que, no início, Wanda se preocupou com a possibilidade de que as pessoas começassem a evitar sua agência só para não ter de pensar a respeito. No entanto, para ser justa com nossos vizinhos, muitas vezes é um cumprimento de boas festas excepcionalmente sincero que me fornece a dica de que um cliente me reconheceu. Foram os funcionários que eu decepcionei. Acho que esperavam, ao conviver com uma espécie de celebridade, gozar de uma certa parcela da distinção e também que eu fosse proporcionar histórias comoventemente perturbadoras com as quais poderiam animar seus jantares. Mas nossa associação é tangencial demais e duvido que seus amigos se deixassem impressionar. A maioria das minhas histórias é bastante comum. Só há uma delas que, no fundo, eles querem ouvir e essa eles já conheciam de cor e salteado antes de eu entrar no barco. A própria Wanda, uma divorciada cadeiruda, de gargalhada ruidosa, deve ter achado que nos tornaríamos amigas muito rápido. Até o fim de nosso primeiro almoço eu já sabia que o ex-marido dela tivera uma ereção ao vê-la fazendo xixi, que Wanda acabará de podar uma hemorroida e que, até ter escapado por um triz de um segurança da Saks, aos 36 anos, fora uma cleptomaníaca. Eu retribuí com a revelação de que, após 6 meses em meu dúplex de brinquedo, eu tinha finalmente conseguido comprar cortinas. Dá para entender por que ela deve ter se irritado um pouco de eu ter ficado com Manhattan e ela, com as miçangas. E assim foi que esta noite Wanda me pegou de jeito ao lado do fax. Não que ela quisesse se intrometer. Mas será que eu já tinha procurado ajuda? Eu sabia o que ela estava querendo dizer? Claro. A diretoria de ensino ofereceu aconselhamento psicológico gratuito a todo o corpo discente da Gladstone High School, e até mesmo a alguns estudantes que se matricularam este ano, que nem cursavam o colégio em 1999, declararam-se traumatizados e despencaram no divã. Eu não queria parecer hostil e dizer às claras que não via como a simples repetição de meus problemas diante de um estranho faria diminuir uma vírgula que fosse deles, e que sem dúvida o aconselhamento psicológico era o refúgio lógico daqueles cujos problemas eram fantasias efêmeras e não uma questão de fatos históricos. De modo que objetei apenas que minha experiência com os profissionais de saúde mental tinha sido um tanto amarga, omitindo bondosamente que as falhas da psiquiatria em relação a meu filho foram manchete de uma costa à outra do país. Além do mais, não me parecia prudente confidenciar que, até o momento, eu encontrara minha única ajuda ao escrever a você o Franklin. Porque de algum modo eu tenho certeza de que estas cartas não constam da lista das terapias prescritas, uma vez que você está no próprio cerne do que eu preciso superar para que possa ter meu encerramento. E que perspectiva mais terrível! Essa! Já em 1983 eu achava difícil entender por que um rótulo psiquiátrico tão padronizado quanto depressão pós-parto deveria ser considerado um consolo. Nossos conterrâneos parecem depositar uma confiança enorme na etiquetagem de suas mazelas. Presumivelmente, sofrer de uma doença comum a ponto de ter até nome é sinal de que não estamos sozinhos e que há uma série de opções disponíveis, desde salas de bate-papo na internet até absórdicas dores de barriga comunitárias de grupos de apoio. Essa compulsão para seguir a manada se infiltrou até mesmo nas conversas inconsequentes que travamos todos os dias. Não me lembro de quando teria sido a última vez que ouvi alguém dizer, eu acho um custo acordar. Hoje, sou informada de que a pessoa não é matutina. Todos os simpatizantes que requerem aquela baita xícara de café na hora de despertar devem fornecer suporte extra aos menos propensos a pular da cama para embarcar numa maratona de 15 quilômetros. Talvez eu tivesse atingido um novo apreço por meus próprios pendores normativos, inclusive devido à expectativa até que razoável de que, ao dar à luz uma criança, eu iria sentir algo, inclusive algo bom. Mas eu não havia mudado tanto assim. Nunca encontrei alívio em ser apenas como todos os demais. E embora a Dra.
Rinesten tivesse me oferecido depressão pós-parto como um presente, como se dizer à pessoa que ela é infeliz fosse alegrá-la. Não pago profissionais para que me entupam com o ódio, com o meramente descritivo. O termo era mais uma tautologia que um diagnóstico. Eu estava deprimida depois do nascimento de Kevin porque estava deprimida depois do nascimento de Kevin. Muito obrigada. No entanto, ela também sugeriu que, como o desinteresse de Kevin pelo meu peito continuava, talvez eu estivesse sofrendo de um sentimento de rejeição. Enrubesci. Constrangeu-me a possibilidade de estar levando a sério as obscuras predileções de uma criatura tão minúscula e informe. Claro que ela tinha razão. De início, pensei que estava fazendo algo errado, que não estava guiando a boca de Kevin. Mas não. Eu punha o bico do seio entre os lábios dele, e dali para onde mais eles poderiam ir. Ele sugava uma ou duas vezes, mas depois desviava a cabeça, o leite azulado escorrendo pelo queixo. Ele tossia e, talvez fosse imaginação minha, parecia até querer vomitar. Quando fui fazer uma consulta de emergência, a Dra. Rinesten me informou, sem rodeios, que isso às vezes acontece. Santo Deus, Franklin, as coisas que a gente descobre que às vezes acontecem quando viramos pai e mãe. Fiquei desesperada. No consultório dela, eu vivia rodeada de folhetos sobre a melhor forma de reforçar o sistema imunológico do bebê. E tentei de tudo. Não bebi. Eliminei todos os laticínios. Fazendo um sacrifício tremendo, larguei da cebola, do alho, da pimenta. Eliminei carne e peixe. Instituí uma dieta sem glúten, o que me deixou com pouco mais que uma tigela de arroz e uma salada sem tempero. No fim, eu estava morrendo à míngua enquanto Kevin continuava a se alimentar daquela forma apagada dele, com mamadeiras preparadas no micro-ondas, que ele só aceitava de você. Ele se recusou inclusive a tomar o meu leite na mamadeira. Contorcia-se inteiro e não dava um gole. Ele sentia o cheiro do meu leite. Sentia o meu cheiro. No entanto, os testes de alergia não deram nada, pelo menos no aspecto médico. Nesse meio tempo, meus outrora minúsculos seios estavam tesos, doloridos e vazando. Rinesten foi peremptória ao dizer que eu não deveria em hipótese alguma deixar o leite secar, já que, de vez em quando, essa aversão, foi essa palavra que ela usou, Franklin, aversão, desaparecia. Era uma situação tão estranha e penosa que nunca consegui pegar o jeito da bomba de tirar leite, o que não quer dizer que não foi doçura da sua parte ter comprado aquele extrator Medela para mim. Infelizmente, acabei por odiar a bomba elétrica, um gelado substituto plástico para um bebê quentinho mamando em meu peito. Eu estava doida para dar a ele o leite da bondade humana, mas ele não o queria, ou não queria de mim. Não devia ter levado para o lado pessoal, mas como não fazer isso? Não era o leite de uma outra mulher que ele não queria, era o leite de sua mãe. Na verdade, acabei me convencendo de que nossa trouxinha de felicidade tinha descoberto meu jogo. As crianças têm uma intuição fantástica, porque a intuição é mais ou menos tudo o que tem. Tenho certeza de que, quando eu pegava no colo, ele detectava um certo enrijecimento em meus braços que abria o jogo. Estou convencida de que, quando eu arrulhava e sussurrava para ele, Kevin inferia, graças a um sutil exaspero em minha voz, que sussurrar e arrulhar não me vinham de forma natural. Assim como também tenho certeza de que seus ouvidos precoces conseguiam isolar, daquela interminável fieira de papagaiadas lenitivas, um sarcasmo insidioso e compulsivo. Mais ainda, já que eu tinha lido, perdão, você tinha lido, que era importante sorrir para o bebê na tentativa de provocar um outro sorriso de resposta. Eu sorria e sorria. Sorria até ficar com o rosto doendo. Mas, quando meu rosto ficava dolorido, estou certa de que ele sabia. Toda vez que eu me forçava a sorrir, era muito claro que ele sabia que eu não estava com vontade de fazer isso, porque nunca me sorriu de volta. Ele ainda não tinha visto muitos sorrisos na vida, mas tinha visto o seu, e era suficiente para reconhecer que, comparativamente, havia algo errado com o da mamãe. Ele se abria de uma forma falsa, evaporava com uma velocidade reveladora assim que eu me afastava do berço. Será que foi assim que Kevin arranjou o sorriso dele? No presídio. Aquele sorriso de marionete, como se puxado por uma cordinha. Sei que você duvida, mas tentei o quanto pude estabelecer um elo apaixonado com meu filho. Só que nunca havia experimentado o que eu sentia por você. Por exemplo, como um exercício que fosse obrigado a ficar repetindo horas e horas, como as escalas musicais. Quanto mais eu tentava, mais consciente ficava de que o esforço era abominável. Aquela ternura toda que, no fim, eu simplesmente imitava, não deveria ter chegado sem ser convidada. Portanto, não era só Kevin que me deprimia, nem o fato de você estar começando a me negar afeto, Franklin. A verdade é que eu me deprimia. Eu era culpada de mau procedimento emocional. Porém, Kevin também me deprimia. E eu estou falando de Kevin e não do bebê. Desde o comecinho, aquela criança sempre foi particular, para mim, ao passo que você muitas vezes perguntava como vai o garoto. Ou como está o meu menino. Ou cadê o bebê? Para mim, ele nunca foi o bebê. Ele era um indivíduo singular e espertíssimo, que chegará para ficar e apenas calhava de ser bem pequeno. Para você, ele era nosso filho. Ou, depois que você começou a se afastar de mim, meu filho.
Havia um caráter genérico persistente na sua adoração que sei que ele pressentiu. Antes que você fique bravo, não entenda isso como uma crítica. Deve ser esse compromisso abrangente com o que, na verdade, é uma abstração, com o certo e o errado dos filhos, ainda mais feroz que o compromisso assumido com eles enquanto pessoas difíceis, explícitas, que permite a devoção total mesmo que, como indivíduos, eles decepcionem. De minha parte, foi esse amplo pacto solene com os filhos em tese o que talvez eu tenha deixado de fazer e ao qual não pude recorrer quando Kevin acabou finalmente testando meus laços maternos, até o limite matemático perfeito da quinta-feira. Eu não votava em partidos, e sim em candidatos. Minhas opiniões eram tão ecumênicas quanto minha despensa, na época ainda abarrotada de salsa verde da cidade do México, anchovas de Barcelona, folhas de limoeiro de Bangkok. Nunca me opus ao aborto, mas execrava a pena de morte, o que significa, imagino, que acatava a santidade da vida apenas nos adultos. Meus hábitos ambientais eram inconstantes. Era capaz de botar um tijolo na nossa caixa de descarga, mas, depois de me submeter a dezenas de chuveiros cuspindo fiapo sob a divagante pressão europeia da água, eu me deixava ficar meia hora debaixo de um dilúvio escaldante. Meu armário era forrado de saris indianos, cangas ganenses, aldaís vietnamitas. Meu vocabulário era salpicado de importações, gemutliche, scusa, uge, nzungu. Eu misturava e combinava de tal forma o planeta que você às vezes ficava preocupado. Achava que eu não tinha compromisso com nada nem com parte alguma, embora estivesse errado. Meus compromissos eram simplesmente vastos e vergonhosamente específicos. Por esse mesmo motivo, eu não podia amar uma criança qualquer. Eu teria de amar essa criança. Eu estava conectada ao mundo por uma infinidade de fios. Você, por uns poucos e grossos cabos de amarração. Era a mesma coisa em relação ao patriotismo. Você amava a ideia dos Estados Unidos com muito mais intensidade que o país em si, e foi por ter adotado essa aspiração americana que superou o fato de ver seus pares, yankees e pais como você, fazendo fila a noite inteira na frente da Fall Schwartz com garrafas térmicas de sopa, tudo para comprar um lançamento limitado da Nintendo. No particular reside aquilo que é considerado de mau gosto. No conceitual reside o grandioso, o transcendente, o duradouro. Países terrenos e meninos maus podem ir para o inferno. A ideia de país e de filhos triunfará por toda a eternidade. Embora nenhum de nós jamais tenha posto os pés numa igreja, acabei chegando à conclusão de que você é uma pessoa religiosa. No fim, uma mastite pôs fim à busca desesperada da comida que afastava Kevin do meu leite. A má nutrição talvez tenha me deixado suscetível. Isso e o meu desjeito para convencê-lo a pegar o peito, o que pode ter machucado os bicos o suficiente para transmitir alguma infecção dele para mim. Avesso a que eu me alimentasse, ainda assim Kevin era capaz de me introduzir à corrupção. Como se já desde o ano zero fosse o mais mundano entre nós dois. Como o primeiro sinal de mastite é cansaço, não espanta que os sintomas iniciais tenham passado despercebidos. Ele vinha me esgotando havia semanas. Já. Aposto que até hoje você não acredita em mim quando falo nos acessos de birra de Kevin, se bem que uma ira que dura 6, 8 horas talvez não seja bem um acesso, e sim um estado natural, do qual os intervalos de tranquilidade que você presenciava nada mais eram que desvios bizarros. Nosso filho tinha acessos de paz. E o que vou dizer pode lhe parecer loucura total, mas a consistência com que Kevin se esgoelava com uma força de vontade precoce durante o tempo inteiro em que ficávamos nós dois sozinhos, e depois, bruscamente, como alguém desligando uma estação que só toca heavy metal, a maneira como parava assim que você entrava em casa, bem, aquilo me parecia deliberado. Com o silêncio ainda ressoando em meus ouvidos, você se curvava sobre o nosso anjo letárgico, que, fato ignorado por você, apenas começava a ressonar para se restabelecer do afã olímpico com que berrara o dia todo. Embora nunca tenha desejado a você as dores de cabeça latejantes que me afligiam, não suportava a sutil desconfiança criada entre nós a partir do momento em que a sua experiência do nosso filho deixou de se enquadrar à minha. Já cheguei a alimentar a ilusão retroativa de que, desde o berço, Kevin aprenderá a dividir para conquistar, e que o plano era expor à luz do dia temperamentos tão opostos que estaríamos fadados a nos desentender, você e eu. As feições de Kevin eram inusitadamente pronunciadas para um bebê, ao passo que as minhas continuavam exibindo aquela credulidade arredondada de Mário Thomas, como se ele houvesse sugado minha perspicácia já no útero. Quando não tinha filhos, minha percepção do choro de um bebê era algo indiferenciado. Ou era alto ou não era tão alto. Mas, na maternidade, apurei o senso auditivo. Ao lamento da necessidade inarticulada, que é na verdade a primeira tentativa da criança de ter uma linguagem, sons que significam molhado, comida ou alfinete. Ao berro de terror, não tem ninguém por aqui e talvez nunca mais haja. Há aquele uau-uá laço, não muito diferente do chamado às orações no Oriente Médio ou de improvisações musicais. Esse é um choro criativo, divertido, de bebês que, mesmo sem se sentir especialmente infelizes, não entenderam direito que nós, adultos, gostaríamos que restringissem o choro a estados de sofrimento. Talvez o mais triste de todos seja o gemido calado e habitual de um bebê que pode até estar se sentindo em desconforto total, mas que, seja por negligência ou conhecimento inato, deixou de antecipar a possibilidade de resgate. Alguém que,
já da infância, se reconciliou com a ideia de que viver é sofrer. Ai, imagino que existam tantas razões para o choro de um recém-nascido quanto são os motivos do choro de crianças maiores, mas Kevin não praticava nenhum desses modos lacrimosos padronizados. Claro que, depois que você chegava em casa, ele às vezes se agitava um pouco, como um bebê normal pedindo para ser trocado ou alimentado. Você então cuidava do assunto e ele parava. E aí você me olhava como quem diz viu, e minha vontade era lhe dar um tiro. Para mim, depois que você saía, Kevin não se vendia com nada assim tão insignificante e transitório como leite ou fraldas secas. Se o receio de ser abandonado era parcialmente responsável por níveis que rivalizavam, em termos de decibéis, com uma serra elétrica industrial, sua solidão exibia uma extraordinária pureza existencial, que não se deixaria abater pelo aspirador daquela megera com aquele bafo nauseante de fluidos esbranquiçados. E nele eu não detectava nenhum grito de apelo, nenhum queixume de desespero, nenhum gorgolejar de receio sem nome. Não, o que ele fazia era tirar a voz como uma arma, uivos atingindo as paredes do nosso loft como um taco de beisebol destruindo um abrigo de ônibus. Juntos, os punhos lutavam com o móvel em cima do berço, as pernas chutavam o cobertor e, em certos momentos, eu recuava alguns passos depois de afagar, acariciar e trocar fraldas, e me maravilhava com o puro atletismo da atuação. Era inconfundível. Alimentando esse notável motor havia o destilado e infinitamente renovável combustível da indignação. Pelo que? Você poderia muito bem perguntar. Ele estava seco, alimentado, tinha dormido bem. Eu tentava com a coberta, sem a coberta. Ele não estava nem com frio nem com calor. Já havia arrotado e meu instinto mais profundo me dizia que ele não tinha cólica. O choro de Kevin não era um grito de dor, e sim de ódio. Ele tinha brinquedos pendurados no teto, blocos de borracha na cama. A mãe havia tirado 6 meses de licença para passar o dia inteiro a seu lado. Eu o pegava no colo com tanta frequência que meus braços doíam. Você não pode dizer que lhe faltasse atenção. Como os jornais tanto gostariam de repetir, 16 anos depois, Kevin tinha tudo. Tenho uma teoria segundo a qual é possível situar a maioria das pessoas num espectro muito rudimentar de preferência e talvez seja com a posição ocupada nessa escala que todos os seus outros atributos se relacionem, exatamente o quanto elas gostam de estar aqui, de estar vivas, apenas. Acho que Kevin odiava. Acho que ele estava fora dessa escala. Ele odiava completamente estar aqui. Talvez tenha até guardado vestígios de uma memória espiritual, de tempos pré-concepção. Kevin sentia muito mais falta do nada glorioso do que do meu útero. Parecia se sentir furioso por ninguém tê-lo consultado para ver se queria mesmo acabar num berço, com o tempo escoando sem parar quando nada, absolutamente nada, o interessava ali naquele berço. Kevin foi o garoto mais sem curiosidade que já vi na vida, com raras exceções à regra, mas estremeço só de me lembrar delas. Uma tarde, comecei a me sentir mais lerda do que o normal, às vezes até meio zonza. Fazia dias que não conseguia me manter aquecida e estávamos no final de maio já. Lá fora os nova-iorquinos andavam de short. Kevin apresentava um recital virtuosístico. Enroscada no sofá, envolvida por um cobertor, reflete irritada que você tinha pego mais trabalho que nunca. Reconheço que, como freelance, você queria evitar que seus clientes antigos encontrassem alternativas, ao passo que minha empresa podia ficar na mão dos subalternos que não desapareceria assim sem mais nem menos. Mas o fato é que isso significava que eu estava encalacrado o dia inteiro com o inferno dentro de um cesto, enquanto você zarpava feliz da vida em sua picape azul clara, atrás de prados pontilhados de vacas com a coloração certa. Desconfio de que, se nossa situação fosse inversa, você no comando de uma próspera empresa e eu fazendo trabalho freelance para descobrir locações de filmagem, Eva é quem teria de largar as funções como se fosse uma batata quente. Quando o elevador parou com o estardalhaço de costume, eu tinha acabado de notar que um pequeno trecho debaixo de meu seio direito tinha ficado vermelho, dolorido e curiosamente rígido, espelhando outra mancha bem maior do lado esquerdo. Você abriu a porta gradeada e foi direto para o berço. Eu estava contente de vê-lo transformado em pai extremoso, mas dos 2 outros moradores do loft só sua mulher tinha capacidade para apreciar o significado da palavra olá. Por favor, deixa ele dormir, eu cochichei. Ele só sossegou uns 20 minutos durante o dia todo. Hoje ele se superou. Duvido que esteja realmente dormindo. Ele deve ter desmaiado. Bom, mas ele comeu, surdo aos meus apelos. Você o havia posto nos ombros e cutucava o rosto amassado de Kevin. Ele parecia enganosamente contente. Sonhos de esquecimento, talvez. Comeu, Franklin, eu falei, com um controle moderado. Depois de 4 ou 5 horas escutando o nosso pequeno Kevin botar a casa abaixo, lembrei-me desse detalhe. Por que você está usando o fogão? O micro-ondas mata os nutrientes. Na hora do almoço, no McDonald's, você lia livros sobre bebês. Não se trata simplesmente de descobrir o que ele quer e não consegue pedir. Na maior parte do tempo, ele não faz ideia do que quer. Peguei você no ato, os olhos revirados para o teto, meio como, não, de novo, não. Você acha que estou exagerando. Eu não disse isso. Você acha que ele é bravinho. Que ele choraminga porque sente fome.
Olha, Eva, eu sei que ele é meio mal-humorado. Viu só? Meio mal-humorado. Arrastei-me até a cozinha, com o meu cobertor. Você não acredita em mim. Eu estava suando frio e devia estar ou muito pálida ou muito vermelha. As solas de meus pés doíam só de andar e eu sentia pontadas de dor no braço esquerdo. Acredito que você está sendo sincera quando fala da sua percepção de como é difícil. Mas o que você esperava? Sombra e água fresca o tempo todo. O tempo todo? Não, mas isso é pior que me ver perdida no Saara. Olha só, ele é meu filho também. E eu convivo com ele todo dia. Às vezes o garoto chora um pouquinho. E daí? Eu ficaria preocupado se não chorasse. Pelo visto, meu testemunho estava comprometido. Eu teria de invocar outras testemunhas. Você sabia que o John aí de baixo está ameaçando se mudar. O John é bicha e bicha não gosta de bebê. O país inteiro é contra crianças. Estou começando a notar. A severidade da frase não foi muito típica. Mas, ao menos uma vez na vida, você falou do país real e não do Valhalla patriótico de sua imaginação. Viu? Kevin havia se levantado de seu ombro e pego a mamadeira na mais santa paz, sem abrir os olhos. Me desculpe, mas na maior parte do tempo ele me parece muito bonzinho. Ele não está sendo bonzinho. Ele está exausto. E eu também. Mais que esgotada, não estou me sentindo muito bem. Meio zonza. Com calafrios. Acho até que estou com febre. É uma pena, você me disse, com formalidade. Então vá descansar um pouco. Eu faço o jantar. Olhei você bem nos olhos. Essa sua frieza foi tão estranha para mim. Eu é que devia fazer pouco de minhas enfermidades. Seu papel era fazer um rebuliço por causa delas. Então resolvi forçá-lo a passar por um arremedo da velha solicitude. Peguei a mamadeira e pus sua mão em minha testa. Meio quente, mais nada, você disse, retirando a mão na mesma hora. Infelizmente, eu não podia mais suportar. Minha pele doía onde o cobertor encostava. De modo que voltei titubeando para o sofá, como se a revelação tivesse me causado vertigem. Você estava bravo comigo. Ser pai não o havia decepcionado. Eu? Sim. Você achava que tinha se casado com uma destemida. Em vez disso, sua mulher estava se saindo uma bela de uma chorona, a própria imagem da rabugice que ela tanto criticava entre os descontentes empanzinados do país, para quem uma tarefa corriqueira como ter de ir até o depósito da FedEx, depois de perder uma entrega por 3 vezes consecutivas, constitui um estresse intolerável, motivo para terapias dispendiosas e alívio farmacêutico. Até pela recusa de Kevin em aceitar meu seio você me considerava vagamente responsável. Porque lhe fora negada a tão sonhada cena maternal, a suculenta pausa de um domingo de manhã, entre lençóis e torradas com manteiga, filho mamando, mulher emocionada, peitos jorrando fartura sob o travesseiro, até você se ver forçado a sair da cama e ir buscar a câmera. Por enquanto, eu achava ter conseguido disfarçar com brilhantismo meus verdadeiros sentimentos em relação à maternidade. Uma grande parte das mentiras no casamento é mera questão de ficar calado. Eu me abstivera de atirar aquele óbvio diagnóstico de depressão pós-parto sobre nossa mesinha de centro como se fosse um troféu, mas guardara essa credencial formal para mim mesma. Enquanto isso, tinha levado para casa uma batelada de páginas para editar, mas só dera cabo de umas poucas. Estava comendo mal, dormindo mal e tomando banho no máximo a cada 3 dias. Não via ninguém e raramente saía, porque as iras de Kevin em público não eram socialmente aceitáveis, e, todos os dias, enfrentava uma mixórdia roxa de fúria insaciável enquanto repetia comigo mesma, com total incompreensão: eu devia estar amando isto. Se você está achando difícil lidar com a situação, não nos faltam recursos. Você assomou por cima do sofá, com seu filho no colo, como um daqueles fabulosos ícones camponeses de dedicação à família e à pátria dos murais soviéticos. Poderíamos contratar uma moça para ajudar. Ah, esqueci de lhe dizer, murmurei. Fiz uma reunião via telefone com o escritório. Estamos pesquisando a possível demanda para uma edição africana. Acho que tem chance de emplacar. Eu não quis dizer com isso. Você se curvou e falou, a voz grave e quente no meu ouvido, que uma outra pessoa pode criar nosso filho enquanto você vai caçar serpentes no Congo belga. Zaire, eu disse. Nós estamos nisso juntos, Eva. Então por que você sempre fica do lado dele? Ele só tem 7 semanas de vida. Ele ainda não tem tamanho para assumir um lado. Forcei-me a levantar do sofá. Você pode ter pensado que eu estava chorando, mas meus olhos lacrimejavam por vontade própria. Quando me arrastei até o banheiro, foi menos para pegar o termômetro do que para sublinhar o fato de que você não tinha ido buscá-lo para mim. Quando voltei com o tubo enfiado na boca, será que foi imaginação ou você estava de novo girando os olhos para o teto? Examinei o mercúrio sob a lâmpada. Toma, lê você. Está tudo meio nublado. Distraído, você ergueu o termômetro até a luz. Eva, você fez alguma besteira. Deve ter posto do lado contrário ou algo parecido. Você sacudiu o mercúrio. Enfiou o termômetro na minha boca e saiu para trocar a fralda de Kevin. Devagar fui até o trocador e fiz minha oferenda. Você conferiu e me lançou um olhar furioso. Não tem a menor graça, Eva. Do que você está falando? Dessa vez, eram lágrimas. Aquecer o termômetro.
Brincadeira mais besta. Eu não aqueci termômetro nenhum. Eu só pus debaixo da língua. Não fala besteira, Eva. Aqui está marcando quase 40 graus. Ah, você olhou para mim. Olhou para Kevin. Pelo menos naquele momento, sentiu-se dividido. Mais que depressa tirou nosso filho do trocador e colocou-o na cama com tamanho descuido que Kevin esqueceu de sua rígida programação teatral e desandou nos guinchos de Eu Detesto o Mundo Todo, que soltava o dia inteiro. Com aquela atitude masculina que sempre adorei, você não deu a mínima. Mil desculpas. Com um gesto preciso, fui erguida do chão e levada de volta ao sofá. Você está de fato doente. Precisamos chamar a Rinesten, levar você para um hospital. Eu estava sonolenta, prestes a desmaiar. Mas me lembro de ter pensado que fora preciso muita coisa. De ter me perguntado se teria uma toalha fresca na testa, água gelada no copo, 3 aspirinas do lado e Adra. Rinesten ao telefone se o termômetro tivesse marcado apenas 38,5 graus. Eva,